Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui dando continuidade às entrelinhas de férias, já na nona lição, nono vídeo aí dessa série de 13 lições, onde nós estamos estudando sobre Cristo em Filipenses e em Colossenses. Pessoal, nessa lição nós vamos estudar um pouco de reconciliação e esperança, verificar um pouco de como a justiça de Cristo é imputada sobre nós pecadores. Vamos entender bastante coisas. Teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, da sua participação, e hoje eu trago vocês aqui no Parque do Japão. O Parque do Japão é um parque aqui público em Maringá, e você pode entrar, tem um monte de coisa aqui, tem carpas, é um lugar bem bonito aqui para você frequentar. Quem passar aqui por Maringá, esteja aí convidado para conhecer este lugar, beleza, pessoal? E também, aproveitando o convite, convido vocês também a se inscreverem no canal para ficarem sempre ligados no que nós lançamos aqui semana após semana. Deixe seu joinha também se gostar do vídeo, isso é muito importante, e também deixe o seu comentário, que isso aumenta o engajamento e também ajuda aí a promover o conteúdo nessa plataforma, beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar o Ricardo aqui para iniciar essa lição, esse estudo que temos aqui, bastante aprendizado por hoje, queria mais uma vez agradecer, pessoal, os comentaristas, o pessoal que toda semana, todo vídeo deixa lá o seu alô, o seu agradecimento, a sua manifestação de alegria e gratidão aí por estudar a lição. É muito importante, né, a gente ter um gozo ao estudar a palavra de Deus. Então, valeu, pessoal, muito obrigado mesmo, viu? Continue aí comentando, que a gente, à medida do possível, a gente vai lendo, respondendo, deixando o joinha, o coraçãozinho lá, ok? Bom, antes de nós iniciarmos então o estudo, é importante, né, que Ele que nos permite reconhecer isso, o Espírito Santo, que Ele faça-se presente aqui no nosso estudo. Vamos orar para Ele? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor e agora o nosso reconciliador, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pelo ministério de Cristo Jesus, pelo plano da salvação, e obrigado porque nos dá a oportunidade de, mais uma vez, gozarmos da liberdade religiosa, de estarmos aqui em local público para estudar sobre Ti e também nessas plataformas, e usarmos, ó Pai, os recursos para que outras pessoas conheçam a Tua Palavra. Use mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a minha, cada ouvinte, que sejamos, ó Pai, após essa reconciliação e aí receber essa alegria, podermos compartilhar com todos que estão precisando e sofrendo aí durante esse mundo inteiro, Pai. Usa-nos humildemente, lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. Lição 9, reconciliação e esperança. Antes de eu entrar no tema da lição da semana, vou falar para vocês que no meu canal agora, eu estou gravando alguns vídeos, poucos vídeos, não vai ser um por semana. O primeiro vídeo foi sobre ideologia, o sentido de ideologia e como o conceito e o sentido foi construído ao longo da história, a evolução histórica da significação e assim por diante. Vocês podem procurar aí, o nome do canal é um nome, obviamente, lúdico, né? Não é uma igreja de verdade, mas é Igreja Bactiniana do Evangelho Circular. Sobre linguagem, vai ser sobre conceitos e como esses conceitos se construíram historicamente. Agora vamos para o título da lição e vamos desenvolvê-lo, vamos dissecá-lo aqui. Bom, a primeira palavra que eu vou destacar para vocês aqui é reconciliação. Vai ser muito importante a gente compreender isso para desenvolvimento da lição dessa semana. No hebraico, conciliação pode ser expressos de várias formas. Um que eu destaquei para vocês é piros, no sentido de reconciliação com um apaziguamento, um acordo após o conflito. É muito usado em relações pessoais, sociais, também em sentido ético. Assim. É uma ideia de um restabelecimento da paz entre as partes que antes tinham um conflito. O segundo, a pechará, é também a conciliação, acordo. É muito comum no contexto jurídico processual. Então, é próximo da ideia que a gente tem de um acordo consensual, por concessões mútuas. Outra expressão
que eu também separei para vocês é a expressão hit paisut, que é um apaziguamento, significa aplacar. É uma reconciliação por cessar de animosidade. Aqui a ênfase ela está num processo relacional. As partes elas se apaziguam. Não exige necessariamente uma transformação estrutural. Você já vai entender porque eu vou falar isso. Porque tem uma palavra que exige essa transformação estrutural. Basta o fim da hostilidade, nesse sentido aqui. Outra expressão, hitraisut. Aqui é que ela vem de uma raiz que significa querer aceitar. Aqui a conciliação é a aceitação mútua. Basta uma acomodação de vontades. Aqui a reconciliação nasce do conhecimento. Ela nasce da aceitação e do consentimento. E a última, né, e mais importante de todas elas, para a construção do nosso horizonte semântico, é Hashlamá. Ela vem da raiz Shalem, que significa inteiro, completo ou pleno. Aqui a conciliação, ela não é só não é só o cessar de um conflito, mas é o restabelecimento de uma inteireza. É a reconciliação como uma completude, é como se algo que antes estava quebrado volta a estar inteiro, completo. É muito próximo da palavra shalom, que traz paz como plenitude. Eu trouxe para vocês também, eu preparei para vocês uma figura para vocês entenderem. Eu vou adicionar o palco aqui, essa é a figura. Vocês podem perceber ali que eu coloquei 3 esferas discursivas para vocês. Ali na primeira esfera discursiva, seria uma esfera discursiva mais jurídica, formal. E ali eu aloco as 2 palavras, pechará e hitraisut, que dão assim, são expressões de reconciliação que trazem uma estabilidade normativa, uma estabilidade legal. Aí logo abaixo, gente, nós temos ali uma esfera interpessoal. Está ali pius e o hitpaisut, que seria uma pacificação relacional. E mais abaixo, numa esfera axiológica, uma esfera valorativa, e podemos dizer até, pode ser aplicado uma esfera espiritual, né? É muito utilizado o shalom como paz e integralidade dentro do judaísmo, dentro da religiosidade. Então, ha-shalamah seria a reconciliação no sentido de plenitude, do pleno, sabe? Que o restabelecimento do shalom, restabelecimento de uma paz enquanto integralidade. Nós, ali, agora vamos para o próximo sentido, para a próxima expressão que nós destacamos aqui no verso, que é esperança, gente. Esperança, também preparei uma imagem para vocês, que eu vou destacar aqui também para vocês. Essa aqui eu já posso remover. Tá aqui, eu preparei esta imagem aqui. Pronto, esperança. Logo vocês vão compreender todo esse desenho aqui. Gostei, ficou bem arrumadinho também. Gente, a expressão esperança, tem várias palavras, né? Mas a principal, aquela que traz o sentido nuclear, é aquela que está ali no meio do nosso desenho. É a expressão tikvah, que é o esperar, que é o aguardar com expectativa. Tikvah é uma esperança, ela não é uma esperança passiva, ela é uma esperança ativa, é uma esperança que carregada de um direcionamento, de um projeto. Por que isso? A raiz dela tem nuances interessantes. A primeira, a raiz dela, ela está ligada à ideia de uma corda, de um fio. A raiz é kav. É algo que liga o presente ao futuro.
Por isso, Tikvá traz essa dimensão temporal e relacional, de uma esperança como um vínculo entre dois pontos. Nós temos também outras expressões, uma outra expressão que eu separei para vocês, a expressão Torrelá. Torrelá é esperança associada com fé, é uma expectativa confiada, só que é mais afetiva e espiritual. É muito usado em poesia bíblica, literatura sapiencial. Sabe? Ela está dentro do discurso religioso. Ela é menos um projeto e mais confiança. Essa expressão, Torrelet, ou Torrelá. Uma outra expressão é Tecumá. Essa expressão Tecumá, ela aparece na esperança como uma renovação existencial, um renascimento, um ressurgimento. Ela é muito forte, associada a pós-catástrofe, é um discurso, muitas vezes, de uma reconstrução social. Ela é diferente de esperar. Ela é como se fosse um levantar-se de novo, essa expressão Tecumá. E outra expressão, Sever, seria esperança como uma suposição, uma expectativa racional, uma interferência, vamos dizer. Isso é muito usado na linguagem cotidiana, como previsão, é uma esperança como uma hipótese, não como um compromisso. Uma outra, também no mesmo nível ali, é Tzipiá. Essa expressão, ela traz uma ênfase ao aguardar, ao antecipar, uma expectativa temporal. É menos valorativa e mais cronotópica, ligada a tempo. E a penúltima expressão aqui que eu trouxe para vocês, Sikut, é uma esperança no sentido de possibilidade ou probabilidade. Há uma chance de acontecer algo. É uma coisa que faz sentido, mas é mais no sentido probabilístico, de probabilidade. Bom, uma síntese que a gente pode fazer, um mapa semântico que a gente pode fazer, é o seguinte, gente. Nós temos ali, numa esfera mais abaixo, né, uma esfera cotidiana e um tipo de esperança que ela é uma esperança enquanto o sicuí e o tcipiá, essa expressão é no sentido de aguardar, e o sever e o sicuí é um sentido de aguardar, mas é algo como uma possibilidade e muito menos como uma certeza. Então ela não está relacionada propriamente à esfera discursiva religiosa quando fala de fé, quando fala de emuná, ela é cotidiana, vamos dizer assim. Poderíamos dizer menores no sentido de espiritualidade. Depois, quando a gente sobe para essa esfera, podemos dizer, superior, Tecumá, ela já estaria relacionada na esfera teológica ao Mikev, ao batismo, porque Tecumá é renascimento, é ressurgimento. E o batismo, que é o Mikev, que está relacionado com as águas, dentro daquele ato simbólico do batismo, é como se a pessoa estivesse morrendo para uma vida de pecado, uma vida de pender para a carne e renascendo, ressurgindo para uma vida para o espírito, né, que vai além do corpo. E lá no, vamos dizer assim, no ápice, né, o núcleo canônico, vamos dizer, Tikvá, que seria ali o termo central, que seria esperança com uma expectativa orientada e como um cordão metafórico que liga, um fio metafórico que liga algo do passado, que pode ser, por exemplo, pode ser o pecado adâmico com a vinda do Messias,
como é feito em Romanos, como o apóstolo Paulo faz em Romanos, entre a promessa feita a Abraão e a volta do Messias, a vinda do Messias, né? A primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, seria esse vínculo, esse fio que vincula as promessas feitas na Torá, o cumprimento dessas promessas na Brit Hadashah, né, no Novo Testamento, ou seja, todas as promessas do Velho cumpridas no Novo, e algumas ainda escatológicas que ainda serão cumpridas. E pode ser também um fio, obviamente, de esperança relacionada individualmente à pessoa. Por que aqui no gráfico, aqui no desenho, eu coloquei para vocês? Vocês podem ver ali, ó, eu coloquei Tikvá no meio, né? Tikvá, ela é da mesma raiz de Mikev, que seria aquela reunião das águas, aquela purificação também, aquele recomeço. Tecumá, que seria o levantar-se, o restaurar-se, também estaria ligado a esse ato de entrega, esse ato simbólico, que obviamente tem conotação e manifestação material, né? E aquelas esferas menores, aquela esfera pragmática do Sicuí, como simplesmente uma possibilidade, como uma chance, digamos assim. Então vamos seguir agora, gente. Agora nós vamos aqui no verso áureo, no verso para memorizar. Eu vou dividir com vocês a tela, compartilhar com vocês a tela e vamos analisar alguns versos. Primeiro eu tenho que preparar aqui para vocês. Isso, achei, encontrei. Já vou dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá, compartilhar tela. Compartilhar tela, isso, perfeito. Encontrei. Colocar ao palco. Vamos lá. Então nós temos ali 2 Coríntios 5, 21. E por que eu coloquei aqui o palco? Para a gente explorar algumas variações do verso, né? Primeiro, na lição está a seguinte versão: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez para nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algumas variações que nós vamos encontrar aqui. Primeiro eu vou na LTT, Bíblia Literal. Para aquele, entre parênteses, o Cristo, que não havendo conhecido o pecado, para benefício e em lugar de nós, ele, Deus, o fez ser pecado, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Dentro dele, o Cristo. Vamos pegar uma versão com equivalência dinâmica agora? Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com eles, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vamos pegar uma versão intermediária, né? A primeira versão, a literal, utiliza equivalência estática, a segunda equivalência dinâmica. Vamos pegar uma que seja meio intermediária agora. Deus tornou o pecado para nós, por nós, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Bom, essas são as versões. Agora vamos adicionar de novo a lição aqui ao palco. Bom, gente, uma análise que a gente deve fazer, também uma análise, digamos assim, eu fiz uma análise estilística, da estética verbal do verso, que, vamos dizer, Paulo constrói aqui o versículo, gente, como um enunciado com uma compreensão semântica muito alta. São duas orações, são apenas duas orações, e elas articulam um movimento de troca, onde cada termo carrega um peso ontológico distinto, às vezes antagônico, mas tudo funcionando num paralelo. A frase é curta, tem ali um vocabulário absoluto, pecado, justiça, Deus,
e uma ausência total de explicações intermediárias. Isso produz um efeito estético assim que causa um choque semântico. Não há aqui propriamente uma pedagogia gradual. Não tem nada disso. É um enunciado que carrega justamente o choque semântico que eu vou trazer para vocês. Tem um paralelismo aqui para que causa esse choque. Esse choque. E ele, curiosamente, ele é estruturado em cruz. O versículo ele se organiza como um pequeno quiasmo implícito, digamos assim. Nós temos ali no polo A, né, temos aquele que não conheceu o pecado, de um lado. No plano B, foi feito pecado. Vocês percebem o antagonismo, o choque, aonde ele constrói o choque? Depois, nós que éramos marcados pelo pecado, aqui nesse mesmo polo, somos feito justiça de Deus. Vocês percebem como que há uma inversão aqui? Uma imagem discursiva que causa justamente uma estranheza? Não seria o mais correto que aquele que não conheceu o pecado, e daí aqui embaixo, fosse feito justiça, e não era mais nós que éramos marcados pelo pecado, fôssemos feito pecado? Essa que é a inversão em forma de um X, sim, uma cruz. Essa estrutura, ela cria essa estética de inversão. É uma inversão radical, e nada suave. Não diz também que levou ao pecado, não diz que assumiu as consequências. Diz, foi feito pecado. A linguagem, ela é excessiva. É uma linguagem injusta, por ser excessiva que causa o choque. Tem uma violência semântica deliberada aqui, do ponto de vista da estética discursiva. Paulo pratica uma violência, obviamente, controlada na linguagem. Fazer pecado, algo que não conheceu o pecado. Ele rompe com expectativas morais, é uma tensão lógica jurídica que provoca, intencionalmente, ele fez de propósito, provoca estranhamento, estranheza. Esse estranhamento é um recurso estético. Não é um problema lógico, não, é só um recurso estético. É uma linguagem do sofrimento, assim como o sujeito do enunciado. Então nós vemos ali também uma passividade, uma estética de uma ação invisível. Note só, o uso insistente do passivo. Foi feito pecado. Fôssemos feitos justiça. O agente explícito Deus aqui aparece uma única vez, e mesmo assim de modo indireto, que é justiça de Deus. Isso cria o quê? Cria uma estética de ação soberana silenciosa, onde os sujeitos humanos não agem, eles simplesmente são transformados por essa ação soberana, divina, silenciosa. Silenciosa no sentido do texto, né? O enunciado, ele se silencia com isso, porque o texto é curto, inclusive. Então nós temos ali, já, dentro daquele campo hebraico subjacente que eu desenvolvi no começo, nós temos uma reconciliação como Hashalamá. O grego aqui do versículo, né, nós vemos ali o grego não traz uma correspondência direta, obviamente. Isso aqui é uma construção que nós fizemos. Então nós vemos aqui, o pecado não é só culpa, o pecado ele se apresenta como uma ruptura. A justiça não é só uma imputação aqui, não, mas é uma adequação relacional. Aqui o fazer algo é uma linguagem típica de restauração ontológica, que é justamente o Hashlamá. Não só uma questão forense ou uma questão de vontade. Então aqui a reconciliação não é apenas pechará, acordo, não é apenas peios, apaziguamento, não, mas é Hashlamá. Aquilo que estava quebrado, ele é reconstituído por uma substituição radical. Então nós vemos essa estética da esperança também aqui do Tekivá. O fim do versículo, ele é
teleológico, ele apresenta uma finalidade. Teleo é isso, né? A logia é o estudo das finalidades. Qual é? Onde está escrito lá? Para quê? Para quê? A frase inteira ela é tensionada para o futuro, ela não descreve um estado emocional, ela descreve uma nova posição no mundo. A esperança aqui, ela é sentida, ela é institucionalizada discursivamente pelo apóstolo Paulo. Segundo Coríntios 2:21, gente, é uma miniatura estética da reconciliação cristã, que a gente falou no começo. Ela tem uma compreensão extrema, tem uma antítese violenta, que a gente falou, tem uma passividade transformadora, e ela é uma linguagem excessivamente arriscada, e cria um horizonte teleológico, que não busca explicar, mas busca uma reconfiguração do imaginário sobre a questão da esperança e da reconciliação. A estética verbal aqui, gente, ela reside na capacidade de produzir uma reconciliação não por uma argumentação gradual, mas por uma inversão semântica radical, que foi feito no texto. Uma inversão semântica radical, em que a linguagem é levada ao limite aqui. Encerrando no enunciado a própria ruptura e restauração que ela vem sendo anunciada. Então, bom, acredito que já seja o suficiente e nós vamos agora vamos continuar na ponta da linha e vamos desenvolver. Paulo continua desenvolvendo o tema da reconciliação, destacando de forma marcante Colossenses 1:20. Veja o estudo de quinta-feira, lição 8. Então aqui vocês vão ter que ir no vídeo da semana passada. Nós não vamos voltar por razão do tempo. Neste verso, ele descreve o alcance cósmico dessa reconciliação, enquanto o que vem em seguida se torna mais pessoal e individual. Por meio de sua morte na cruz, Jesus realizou a reconciliação de todas as coisas, de todas as criaturas, especialmente dos seres humanos que estavam afastados da vida de Deus por causa do pecado. Agora, pela fé, pela emuná, né, temos a oportunidade de nos reconciliar com Ele. O processo de reconciliação individual é destacado na passagem dessa semana, assim como na esfera cósmica. Essa reconciliação ocorre por meio da morte de Cristo no nível pessoal. A cruz, ela deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna uma realidade ativa, em que o amor de Deus transforma vidas à medida em que pessoas ouvem o Evangelho e recebem a Cristo. A esperança é a glória. Bom, gente, vamos então seguir aqui. Eu agora vou remover do palco. E vamos colocar agora isso, lição de domingo. Reconciliados de obras más. O autor da lição vai pedir, gente, aqui para a gente ler Colossenses 1:21 e 22, e o que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele. O que a morte de Cristo obtém por nós, e para mim, e também pede para ler Efésios 5:27. Vamos lá, gente. Colossenses diz o seguinte, Colossenses 1:21 e 22. E vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Depois, Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esses dois versículos, gente, nós temos que entender que é num estágio específico desse processo de santificação, né, como nós chamamos, ou desse processo de salvação, como o apóstolo Paulo trabalha aqui nessas cartas. Se pegar esse texto separado, nós criamos aqui uma doutrina de justificação pelas obras. Mas não, tem um processo específico que ao final eu vou falar como é esse processo. Isso aqui é o final desse processo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, gente. Tem uma estrutura comum nesses dois textos.
né, que esses três versículos, né, o Colossenses 21, Colossenses 22 e o Efésios 27, eles apresentam, tem uma etapa inicial ali. Lá em Colossenses, existe um estado inicial de que nós somos apresentados como estranhos e inimigos. Em Efésios, a igreja é uma igreja ainda em processo. Então tem o estado inicial do indivíduo, onde ele é estranho, inimigo do eterno, e a igreja num processo ainda no início de um processo de santificação. Depois tem uma ação mediadora sobre algo, que lá em Colossenses fala que é uma ação mediadora sobre o corpo e sobre a morte. E lá, aí nós temos que puxar o 25 e 26 ainda do Efésios, lá um pouco para trás, que trata sobre esse amor sacrificial, que se relaciona aqui também com essa ação mediadora. Isso está um pouquinho antes do versículo, né? São os versículos anteriores. O resultado final, em Colossenses, são homens santos e inculpáveis. Em Efésios, é uma igreja gloriosa e sem mácula. E depois nós temos um horizonte depois disso. E também uma finalidade do porquê isso. Qual é esse horizonte? Lá em Colossenses é para apresentar-vos. E lá em Efésios é para apresentar a si mesmo. Só que falta todo o processo inicial, gente. Esse processo inicial, eu vou destacar aqui para vocês, para ficar claro aqui agora. Está lá em Romanos 1, 2, 3 e assim por diante. Romanos 1 explica porque os gentios são indesculpáveis. Porque os gentios são indesculpáveis perante Deus. Que ele fala que os gentios teriam a Torá da natureza para eles, a instrução da natureza para se basearem. Por isso, indesculpáveis. Depois, Romanos 2 e 3 vai falar porque o judeu é indesculpável. Porque além da Torá da natureza, ele teria a instrução, a Torá, escrita. Por isso eles eram indesculpáveis. Então criam uma estética aqui, uma imagem discursiva pessimista. Todos são indesculpáveis. O apóstolo Paulo fala, ainda no 3 lá, a lei existe para que toda boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. Então o objetivo da lei é que você olhe para ela e não se enxergue desculpável. Você precisa se enxergar indesculpável. Essa é a primeira fase do processo. Vocês percebem que se a gente parar e fica bem incompatível com Colossenses 1, 21, 22 e Efésios 2, 27, essa primeira fase, só que não para por aí. Aí cria-se aqueles fios de esperança, conectando patriarcas. Por Adão entra o pecado no mundo. E por Cristo o pecado é retirado. Esse é o primeiro fio de esperança que é criado. O apóstolo Paulo ainda cria mais um fio de esperança com Abraão. Abraão, ele teve justiça, de ser da carne que lhe foi imputada. E isso pode ser conectado também com o Messias, porque Abraão tem o simbolismo do seu filho, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então esse fio de esperança se conecta com Cristo, e se conecta conosco, e se conecta com a escatologia da segunda vinda de Cristo. Aí começa o quadro a ficar mais otimista. Aí o apóstolo Paulo começa a construir outras imagens discursivas. Ele constrói a imagem discursiva de um casamento, aonde a igreja, onde as pessoas, elas são casadas com a lei. E casadas com a lei, casadas com a Torá, elas estão perdidas. Mas aí eles morrem. E aonde entra ali o Tikev, que é uma esperança também que está conectada ao Mikev, que é o batismo, que é um símbolo de morte e restauração. Então, nesse sentido, a esposa, que somos nós, e a igreja, ela morre para o primeiro casamento com a lei, e ela renasce, ressurge, se reestrutura para um casamento com o Messias. E esse Messias, ele não exige que se cumpra plenamente a lei, porque boa parte ele já cumpriu. Então ele cumpre aquela parte que não pode ser cumprida por nós e nos ajuda a cumprir aquela outra parte. E nós, porque ele nos salva, nós praticamos boas obras. Não para salvar, mas porque fomos salvos.
Emuná, por isso que emuná é uma fé atuante, nesse sentido. Posteriormente, ele vai criar um outro jogo de linguagem porque resolvido isso do casamento, você morreu para aquele primeiro casamento, nasceu para o segundo casamento, então o apóstolo Paulo começa a trabalhar com um jogo de linguagem de uma Torá da mente que entra em conflito com a Torá da carne. E esse conflito só é resolvido quando é escrita no coração uma Torá do Espírito. Nós podemos dizer aqui numa interpretação que é escrita pelo próprio esposo, o atual esposo, né, nessa construção que nós fizemos. O Cristo começa a escrever no coração. Esse ato de começar a escrever no coração é o que nós chamamos hoje de processo de santificação. É o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses, de salvação enquanto um processo, uma salvação em andamento. E qual a finalidade de tudo isso? É onde nós chegamos, Colossenses e Efésios 5:7. A finalidade de tudo isso é para a apresentação a si mesmo como uma igreja gloriosa. É para você se apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Depois de todo esse processo, é que existe essa apresentação como santo, inculpável e irrepreensível. E a igreja, ela é apresentada como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesse sentido. Então nós éramos inimigos. Então, mas depois passa-se por todo esse processo. E esse processo envolve esperança, envolve reconciliação, toda aquela construção que nós falamos. Então nós vemos aqui, gente, uma estética cultural. Aqui existe uma apresentação com um eco direto do Antigo Testamento. Sobretudo Levíticos, que apresenta aquela oferta, o corban, o corbanote, aquele cordeirinho sem defeito e sem mácula. Tem uma relação com o Levítico Vaikra, mas também tem com o Êxodo, o Shemot, com o templo, aquela aproximação ao sagrado que requer essa integralidade com Isaías 53, aquele corpo que sofre, mas que é restaurado. Então nós vemos um corpo como lugar estético de reconciliação. Nós vemos Colossenses ali explícito, no corpo e na sua carne. Em Efésios, o corpo é a igreja, no caso, o corpo é a noiva. O corpo aqui, ela não é uma metáfora acessória, é um suporte estético dessa esperança que nós estamos falando. Então, isso dialoga com o shalem, a inteireza do shalom, da paz enquanto plenitude. Então, nós vemos uma esperança aqui como uma projeção, não propriamente só como um sentimento. Nós vemos aqui, nenhum dos textos fala de esperar emocionadamente. A esperança aparece aqui como uma teologia discursiva do agora, porém, tem aquela ruptura temporal, para apresentar uma projeção para o futuro, sem mácula, sem ruga, que seria aquela imagem final. Então aqui nós encontramos o tekvá. Funciona como um fio que orienta todo o discurso. Uma linha que puxa o presente para o futuro. Não há propriamente uma construção emotiva, mas tem uma arquitetura de sentido aqui que conecta a esperança e conecta um cronotopo de esperança, podemos dizer assim. Um tempo e espaço, para quem não está acostumado com a expressão cronotopo. Tem toda essa estética de pureza, né, no texto, sem mácula, sem ruga, né, que cria uma estética de um excesso positivo, típico de um discurso profético, cultural hebraico, né? A plenitude é dita como uma superabundância de imagens. E a expressão hashlamá expressa isso. Aquela conciliação que ela é plena, ela traz essa inteireza. Então nós temos aqui o tikvá, funcionando como aquela esperança discursiva que conecta dois pontos, e o hashlamá, que não é um puro e simples perdão, mas é uma restauração da inteireza. E por isso que deixamos de ser vistos como inimigos dele e como separados dele após esse processo. Então agora nós vamos voltar aqui para a ponta da linha para a gente encerrar.
Paulo sempre retratou a humanidade de forma negativa e sombria, especialmente quando separado da justiça de Cristo. E quem, quase 2000 anos depois, ousaria discordar? Alguém já disse que a única doutrina cristã que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana. No entanto, desde a entrada do pecado, Deus tornou a iniciativa de nos reconciliar, o Hashlamá, reconciliar enquanto integralidade, né, com Ele, apesar das nossas condições deploráveis. Desde o princípio, Ele atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte e morte de cruz. Aqui eu vou rapidamente, gente, falar. Tem uma interpretação muito interessante com relação se Cristo ele ressuscita, como que ele morre a morte eterna. Uma interpretação, não vou trazer outras, uma interpretação diz o seguinte, que e ela é uma interpretação trinitariana, como filho de Deus, como um Messias pré-encarnado, que já estava no céu, teria direito a essa vida eterna, por natureza, por sua própria natureza. E veio aqui e conquistou uma segunda por mérito. E essa segunda seria a segunda que seria destinada a nós. Uma extensão dessa interpretação, também ela diz o seguinte, que ele abdicou, quando ele ressuscita com um corpo humano, e não com aquele corpo pré-encarnado, que nós nem sabemos provavelmente como é. Mas ele ressuscita com um corpo humano, e ele é identificado, inclusive, pelos seus apóstolos e pelos seus discípulos, e que essa morte eterna que ele passou seria no sentido de abdicar daquele corpo que ele tinha antes do Espírito encarnado no ventre de Maria, e que por toda a eternidade ele estaria naquele corpo. Então seria uma morte eterna nesse sentido. São duas interpretações que têm pontos fortes e pontos fracos, que não vai ser analisada aos detalhes aqui. E no Éden, Deus chamou Adão, a obra-prima da criação, com a pergunta: onde você está? Está lá em Gênesis 3:9. E hoje ele continua buscando suas ovelhas perdidas. Ele nos procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a primeira promessa sobre o Evangelho. Ele procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a primeira promessa sobre o Evangelho em Gênesis 3:15, a colocar a inimizade entre nós e a serpente. Aqui tem toda uma construção poética, gente, também, né? Que é bem clara para vocês, não vai ter dificuldade nenhuma na lição. Às vezes o Evangelho é apresentado de forma tão complicada e teórica que perde esse significado prático para a vida do século XXI. No entanto, ele é simplesmente direto. Não é nem a questão de ser teórico, né, gente? A questão é que o texto ele é de milênios atrás, e as coisas mudam, o contexto hoje muda. Muitas vezes nós criamos anacronismo justamente por isso. Nós lemos o texto lá de trás achando que os tempos são iguais ao dia de hoje, né? O autor constrói isso, o Evangelho, em 3 partes principais. Daí ele fala aqui de uma primeira. Uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Gente, nós trabalhamos todo o contexto de Romanos já, então nem precisa ler esse texto aqui, né? Ao aceitar sua morte como nossa, por meio da fé, do arrependimento, do batismo, somos justificados e libertados da condenação do pecado. Novamente, Romanos, nós já lemos, nós contextualizamos todo o livro, praticamente todo o livro de Romanos ali. A vida que temos agora é resultado da nossa união com Cristo. Trabalhamos o casamento ali também, isso, toda a simbologia que o apóstolo Paulo fala com relação ao casamento. Experimentamos seu poder recriador, permitindo que ele viva sua vida em nós. Último parágrafo: esses não são necessariamente eventos separados, eles podem ocorrer de forma simultânea, assim que aceitamos a Jesus, e podem ser renovados a cada dia quando nos entregamos a Ele pela manhã, independente de como tenhamos experimentado a obra salvífica de Cristo. O fundamento sempre está na morte de Jesus e sempre precisamos voltar a esse fundamento. E também nós precisamos cuidar, gente, para não transformar esses fundamentos de Jesus em enunciados vazios, desprovidos de sentido semântico, prático, concreto, material nos dias de hoje, sabe?
o autor ele encerra com a seguinte pergunta: quando você reflete sobre si mesmo, sobre o seu caráter, o que há de mais profundo em seu ser, o que isso revela sobre a sua necessidade da cruz? Então, que nós possamos olhar para a cruz, né, gente, e lembrar do mandamento, o maior de todos os mandamentos. O Messias começa com chama Israel, ouça Israel, nosso Deus é único, né, e traz justamente essa noção de inteireza, de integralidade logo no primeiro mandamento, e depois sintetiza todo o mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora fico com o Alexandre. Olá, amigo do canal Entre Linhas. Já acompanharam aí a lição 9, sábado e domingo com o Ricardo. Seguimos juntos agora na segunda e na terça-feira. Lição de segunda-feira tem por título Se Permanecer na Fé. Ela vai estar em conexão com o texto da terça. Então, segunda e terça formam um bloco único, praticamente. O texto base está lá em Colossenses 1:23. E ele fala: se permanecerdes fundados ou fundamentados e firmes na fé, na esperança do Evangelho. Qual é o contexto aqui e por que Paulo está preocupado com essa necessidade de permanecer firme na fé? E o que significa permanecer firme na fé? Acredito que seriam essas as questões principais. Primeiro, o porquê da preocupação de Paulo, né? A gente precisa lembrar que nesse momento Paulo estava preso, estava em prisão domiciliar em Roma, e ele que era uma pessoa muito dinâmica, que era uma pessoa que estava muito ativa, que visitava muito as igrejas, ele não consegue visitar a igreja dos Colossenses. Então, num primeiro ponto, Paulo está preocupado com os seus discipulandos, né? Com os seus discípulos. O que a gente entende aqui por permanecerdes fundados e firmes na fé? Ricardo sempre fala de emuná, né? De que a fé não se trata apenas de acreditar. E aqui entendemos que Paulo não fala também apenas de acreditar. É claro que tem a parte do permanecer acreditando em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, mas tem a ver com uma compreensão mais ampla que se aproxima da ideia de praxis, que é um saber ativo e uma consciência ativa e transformadora. Emuná tem a ver com propósito, tem a ver com ministério, tem a ver com uma responsabilidade, com um chamado. O que Paulo está falando para o pessoal de Colossenses é que vocês devem permanecer fiéis ao chamado que vocês receberam. Um chamado que envolve acreditar em Jesus como único e suficiente Salvador e que envolve se preocupar em viver de acordo com aquilo que lhes foi ensinado. Qual é a preocupação de Paulo, que está presente lá atrás também em Filipenses, né? É a preocupação de que o povo se desviasse da doutrina que havia recebido. Vamos lembrar que os judaizantes estavam ali, que o pensamento místico, que a gente já falou em lições passadas, rondava como uma outra possibilidade, e que o abandono da fé também era uma possibilidade. Então Paulo está apontando sobre a salvação, ele está apontando sobre a necessidade de uma vigilância constante para essa salvação. Não basta que o povo colossense ele tenha aceitado Jesus como seu Salvador uma vez e parado ali. A jornada cristã não termina no momento em que a gente aceita Jesus, ela começa no momento que a gente aceita Jesus. É necessário a permanência, é necessário a continuidade da esperança. E é para isso que Paulo está exortando que eles permaneçam acreditando, mas que eles vivam de acordo com isso. Viver de acordo com isso quer dizer não caminhar para o lado dos judaizantes, que acreditavam na justificação pelas obras, quase que acreditavam na circuncisão como uma necessidade para a salvação.
A lição de terça-feira, o título dela é Plano Eterno de Deus, e vai pegar os 2 versículos seguintes, quando Paulo vai falar: alegro-me no que padeço por vós, e dizendo que na própria carne ele cumpria o restante das aflições de Cristo. É claro, gente, que Paulo não está aqui falando que o sofrimento dele era igual em intensidade ao de Cristo. E é claro que Paulo não está falando aqui também que o sofrimento dele tivesse poder de pagar pecados. Então, o que Paulo quer dizer quando ele afirma: em minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo? Nós entendemos que, ao falar disso, Paulo está se colocando como um coobreiro. É claro que a obra de Cristo é muito maior do que Paulo, mas Paulo é uma pecinha nessa engrenagem do ministério. Ele participa junto com Cristo e ele sofre também. Jesus falou que aqueles que fossem os seus discípulos, eles seriam odiados pelo mundo e eles sofreriam perseguição. E Paulo se regozija, ele se alegra na perseguição que ele sofre, porque essa perseguição que ele sofre, primeiro, testemunha da fidelidade dele a Cristo e ao chamado que ele recebeu, a fé dele, enquanto propósito, ministério. Mas esse sofrimento dele também contribuía para o avanço da obra. Ele estava sofrendo por estar pregando, ele estava sofrendo por ter se comprometido. E aí uma coisa que me ocorre, e ocorre ao autor da lição também, é quando a gente pensa aquela ideia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não era vontade de Deus que Paulo sofresse, não é vontade de Deus que ninguém sofra, não era vontade de Deus nem que existisse o pecado, mas existiu. O sofrimento existe apesar de Deus e por causa de nós e das nossas ações. O fato de Paulo estar preso expressava a maldade humana, não a bondade divina. Só que mesmo no sofrimento, Deus poderia utilizar Paulo e utilizar do sofrimento para produzir coisas boas. Essa é a noção de propósito, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, talvez nós não tivéssemos todos os livros, todas as cartas, epístolas que ele escreveu. A gente vê ali relacionado, Filipenses, Efésios, Filemon, 2 Timóteo. São todas cartas que foram escritas durante o seu tempo de prisão. Então, mesmo preso, mesmo limitado na sua liberdade, Paulo permanece fiel e Paulo permanece ativo na pregação do Evangelho. Ele pede que os colossenses permaneçam fiéis, permaneçam firmes na fé, fundamentados na esperança do Evangelho, e ele demonstra isso pelo exemplo. É por isso que ele pode falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Persistam como eu também persisto, continuem como eu também continuo. Alicerçado em que fé? Na mensagem de um Salvador único e suficiente para produzir a salvação e o arrependimento e produzir a libertação de nós em relação aos nossos pecados. Essa é a mensagem da lição de segunda e terça. E agora seguem vocês com o Marcos André. Meu abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio e ao Ricardo pelas participações e a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. É muito bom poder estar aqui mais uma vez. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição na parte de quarta-feira, que tem o título O Mistério de Deus é Revelado. O autor já começa nos fazendo uma pergunta a respeito de que mistério é esse que foi revelado e nos pede para ler Colossenses capítulo 1, verso 26 e o verso 27. E ali o apóstolo Paulo ele fala 2 vezes a respeito desse mistério e ele nos diz então que o mistério é Cristo em vós, mas eu coloquei aqui que é Cristo em nós, porque nós somos gentios assim como os colossenses. Então, o grande mistério, ele ainda diz que é a esperança da glória, ou seja, a esperança de ser glorificado, a esperança de receber a salvação prometida. O que significa isso na prática?
quando o apóstolo está falando aqui a respeito desse mistério, ele está falando que quando Cristo veio, ele veio para todos, o que era estranho naquele período, naquele momento, né? Hoje, quando nós vemos um gentio aceitando Jesus como Salvador, e todos nós somos gentios, né? Nós somos estrangeiros, não somos descendentes de judeus, ou pelo menos a maioria de nós não é. Então, hoje para nós é algo natural, mas naquela época parecia estranho quando alguém aceitava Jesus, quando alguém, algum dos gregos, né, algum dos gentios aceitava Jesus. E ele diz então que Jesus ele veio para ser um nivelador, ele veio para revelar a pecaminosidade dos gentios e também para oferecer a salvação, né? O Evangelho ele tem essas duas vertentes, né? Ele nos dá o diagnóstico, né? Assim como um tratamento de saúde, nós precisamos primeiro de um diagnóstico para então começarmos um tratamento, e depois ele vem com um remédio, com a terapia que vai verdadeiramente nos curar. Assim também o Evangelho, ele revela que todos nós estamos doentes e a nossa doença é mortal, porque o salário do pecado é a morte. Não há nada que nós podemos fazer, destituídos estão da glória de Deus. Então ele nos nivela por baixo e ao mesmo tempo ele nos revela então que existe um Salvador, alguém que morreu não pelos judeus, não pelos descendentes de Abraão, não pelos descendentes de Isaac e Jacó, mas por nós, por toda a humanidade. E aí o autor diz aqui que Paulo escreveu sobre o mistério do propósito eterno de Deus que ele havia predeterminado para a nossa glória antes dos princípios das eras, ou seja, antes de que houvesse tempo, Deus já tinha um plano estabelecido para nos salvar e para revelar o seu caráter a toda a criação. Isso foi revelado em nós por meio do plano foi revelado a nós, né, por meio do plano da salvação. Então, o plano da salvação ele estabelece muito claramente quem é o Salvador, né? Porque é o próprio Deus, nós já estudamos a respeito disso, é o próprio Deus que veio e tomou posse. O Paulo gasta bastante tempo no capítulo 1 falando a respeito de Jesus como aquele que criou todas as coisas, aquele que é antes de toda a criação, né? E diz que nele convergem todas as coisas. Então, os profetas haviam previsto o que os anjos desejavam contemplar. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12. Esta bênção, ou melhor, estabelecido antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1, 20, guardada em silêncio desde os tempos eternos, Romanos 16, verso 25, foi plenamente revelado por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Então esse plano ele foi descortinado aos poucos ao longo da história, né? Primeiro de maneira simbólica, primeiro como uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, depois através dos símbolos do santuário, né? Do sacrifício de cordeiro e tudo mais, que era necessário, do derramamento de sangue, né? Que já os primeiros pais já conheceram logo após o pecado, e então o plano aos poucos foi descortinando. E a Bíblia diz, né, o próprio Jesus disse em João, no capítulo 8, que assim, Abraão viu meu dia e se regozijou, ou seja, os profetas no passado eles tinham alguns vislumbres do plano da salvação. Quando, por exemplo, Abraão, né, precisou levar o seu filho para morrer e condenado já à morte, ele recebe ali a visita do cordeiro, e o cordeiro substitui seu filho. Ali foi um vislumbre do plano da salvação. Então, no passado, eles conheceram. E aí, Efésios capítulo 1, versos 7 a 10, diz que ele fez convergir nele, ou seja, em Jesus, todas as coisas, todos os poderes, né? E Efésios no capítulo 3, versos 3 a 6, diz que os gentios também são participantes dessas coisas. Então, em última análise, o autor diz aqui que todas as coisas no céu e na terra serão reunidas em perfeita unidade a Cristo. Então, o apóstolo primeiro ele defende aqui que tudo existe, foi criado por ele e para ele, ou seja, em Jesus
todo o mundo, todo o universo não caído convergia em Cristo. Porém, nós estávamos destituídos da glória, nós estávamos separados da salvação, separados da glória de Deus. Porém, Cristo, ele se tornou um ser humano como nós, não no sentido pecaminoso, mas um ser humano. Porque Adão, antes do pecado, ele era um ser humano. E Jesus se tornou, então, como Adão, moralmente falando, né, ele se tornou como Adão antes do pecado. E agora, então, a raça humana, através de Jesus, converge com todas as coisas que já convergiam nele, já se uniam a ele. Então, agora, através de Cristo, nós estamos unidos à divindade e, portanto, unidos a todas as coisas. O pecado, o sacrifício de Jesus, ele também nos nivela, no sentido de que revela a nossa pecaminosidade, né? Todos nós estamos destituídos da glória de Deus, somos pecadores, não existe salvação por nenhum outro nome que não seja através de Jesus, ou seja, então todos nós, independente da nossa raça, não importa se você é judeu, se você é grego, se você é etíope, se você é homem ou é mulher, né? O Evangelho ele diz não há judeu nem grego, escravo ou livre, não há homem ou mulher. Então todos nós estamos nivelados diante da cruz de Cristo. Por quê? Porque sem ela não existe salvação para ninguém, não existe ninguém tão bom que não tenha necessidade de um Salvador. E por outro lado também não existe ninguém tão ruim que um Salvador como Jesus não possa salvá-lo. Então, o Evangelho ele é um nivelador por baixo e um nivelador também no sentido de que Deus nos ama a todos a ponto de oferecer o seu próprio Filho para nos salvar. Então, eu gosto muito daquela história dos leprosos, aqueles 10 leprosos que foram curados, né? Geralmente você ouve essa pregação falando a respeito da gratidão. Porém, eu uma vez ouvi uma pregação, e isso me marcou bastante, que falava do fato de que judeus e samaritanos estavam juntos. Aquele que voltou para agradecer era samaritano. Então, o fato de que eles eram leprosos e, portanto, todos eles excluídos da comunidade, fez com que eles ficassem juntos, apesar do preconceito que existia, e eles cooperavam. Provavelmente eles viviam numa comunidade ali, cooperando uns com os outros. A mesma coisa acontece conosco em relação ao pecado. Todos nós estamos excluídos. Não existe alguém que, por ser nascido na igreja, filho de pastor, ou porque é o próprio pastor, ou porque é vegetariano, ou porque talvez vista uma roupa mais adequada, ou porque tenha hábitos mais adequados, e nada disso serve como mérito para a salvação. Então, em Cristo, nós convergimos todos no sentido de que todos somos pecadores. Isso nos une por baixo, né? Nos une como seres caídos. Então não existe ninguém melhor, ninguém diz assim, eu sou bom por causa disso e ai de vocês que necessitam de um Salvador. Não, todos nós necessitamos de um Salvador. Por outro lado, o Salvador está disponível a todas as pessoas. Qualquer pessoa no mundo, independente dos seus pecados que ela tenha cometido, ela pode se voltar a Cristo, arrepender-se dos seus pecados e será aceito na sua presença. O autor ainda continua dizendo aqui que sabemos que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Assim todos os que creem em Cristo, judeus, gentios, compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho e não são reunidos a um único corpo que é a igreja, né? Então essa é a nossa esperança de glória, né? De todos nós sermos glorificados. Cristo em vocês, é o que diz o apóstolo Paulo, né? Eu botei aqui Cristo em nós. Refere-se à presença de Cristo habitando em nosso coração pela fé, né? Então Cristo habitando em nós. Essa união espiritual com Cristo nos permite, mesmo agora, nos assentarmos nas regiões celestiais, ou seja, nós somos recebidos, né, na congregação dos justos através de Jesus. O apóstolo Paulo fala, o livro de Hebreus, né, que provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo, fala que nós podemos entrar ousadamente no santuário
por meio de Jesus. Então diz que nós podemos ir a Ele, ir a Deus, né, na presença de Deus, por meio de Jesus. Então, continuando aqui, experimentamos os poderes do mundo vindouro, Hebreus capítulo 6, verso 15. Por meio da presença de Cristo em nossa vida, Ele já está começando a nos unir ao céu. É o Evangelho atuando em nosso coração que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Isso é Colossenses capítulo 1, verso 12. Então, através de Cristo, nós somos unidos, ou seja, nós convergimos com toda a raça não caída. Nós vamos à presença de Deus, assim como qualquer um dos anjos. Em Cristo nós temos livre acesso ao céu, assim como qualquer um dos seres não caídos. Então, nele convergem todas as coisas. Na parte de quinta-feira, o poder do Evangelho. E aí o autor nos pede para ler Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Qual é o foco de Paulo? Porque ele utilizou a expressão todos para todos, cada um e também cada pessoa. E depois ele fala eu, né? Ele fala de si mesmo. Então ele fala de todos primeiro, né? Ele fala de cada um e ele fala também de si mesmo. De cada pessoa ele fala de si mesmo. Então o Evangelho é uma mensagem global, ou seja, todos. Ele começa falando de todos, né? Ele termina ali falando a respeito, termina o capítulo 1 falando a respeito da mensagem global do Evangelho, que é uma boa notícia para todos, né? A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, é uma boa notícia para todos, e é uma mensagem global, no sentido de que deve atingir a todos, mas deve atingir a todos de maneira pessoal. Então, cada pessoa tem a sua responsabilidade individual com a mensagem do Evangelho, de aceitação, de pela fé aceitar o Evangelho e permitir ser transformado pelo Evangelho, né? Então, a ênfase da pregação de Paulo era Jesus Cristo e esse crucificado, 1 Coríntios 1, verso 23. Então, o propósito do sacrifício de Cristo é apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso está em Efésios capítulo 5, verso 27. Por isso, o objetivo da pregação do Evangelho por Paulo era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Então, se você, por exemplo, se você diz assim, eu tomei banho e agora estou limpinho, né? Mas a parte do teu corpo está sujo, então você não está bem limpo ainda. Né? Se você põe uma roupa totalmente limpa, mas tem uma mancha de alguma coisa, né? Uma mancha de molho de macarrão assim na sua camisa, então você não está totalmente limpo. Assim também a igreja, né? Nós precisamos de maneira individual nos santificarmos, buscarmos a presença de Deus para que a igreja seja apresentada sem mácula, para que possamos fazer parte. Né? Do contrário, nós somos o joio que será arrancado. Né? Se nós não estivermos buscando a santificação em Cristo, nós não estivermos buscando a cada dia nos apresentarmos de maneira individual, sem mácula, sem mancha, né? Nós estamos nos excluindo da igreja, porque a igreja será apresentada sem mácula, sem mancha. Essa não é uma obra nossa, né? Não é algo que nós vamos fazer, nós só precisamos ir a Cristo, buscar nele essa santificação, porque ele diz, né, aqui em Efésios 5, verso 27, que eu já li, mas eu vou ler novamente, diz que o propósito do sacrifício de Cristo é apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa. Então esse é o propósito de Jesus. É Jesus quem nos purifica, quem nos lava, quem nos capacita para vivermos sem mancha, sem mácula, né? Então, cada pessoa deve ser perfeita em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 28. Então, é isso que ele deseja realizar em nós, né? Esse é o caminho para crescermos e nos tornarmos cristãos maduros, aceitar os ensinos e levar a sério as advertências das Escrituras. Paulo fez fortes advertências, né, em suas cartas, em seus escritos, né? Aí ele usa aqui um exemplo, né, da maturidade de uma criança, né, que os pais admiram quando ela começa a dar os primeiros passos, quando começa a ler,
né? Então isso é interessante para demonstrar o crescimento, e assim também deve ser na vida espiritual. Nós não podemos nos contentar com o que nós éramos no ano passado. Hoje nós precisamos nos apresentar de maneira diferente, né? Então, crescer e se desenvolver é algo natural e esperado, tanto na vida natural quanto na vida cristã, na vida espiritual, né? A palavra grega traduzida ali como perfeita é teleios, que é usada em outros textos da Bíblia também para falar de perfeição. E ela tem um significado de algo completo ou sem defeito, né? Teleios é como se fosse algo cheio, algo repleto, algo que não tem nenhuma mancha, né? E o autor continua dizendo aqui, né, que por meio de processos de crescimento espiritual compreendemos a profundidade da lei de Deus e reconhecemos cada um dos mandamentos, que cada um dos mandamentos é ilimitado, né? Então cada mandamento de Deus ele tem proporções grandiosas, né? O não adulterarás, por exemplo, né, vai no nível do pensamento, de desejar em pensamento. O não matarás, né, vai a um nível também de odiar e de xingar alguém, né? Então a grandeza dos mandamentos é infinita, né? Que atinge, aí o autor diz aqui, né, que atinge pensamentos e propósitos do coração. Então é isso, né? A lei de Deus para uma pessoa, quando alguém abandona as drogas, quando alguém era um assassino e agora aceita Jesus como seu Salvador e compromete-se a não matar mais, essa é uma regeneração fantástica, né? Mas essa regeneração ela deve continuar acontecendo todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a purificar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as pequenas máculas de pecado, de ira, que se encontram em nosso caráter, eles devem também ser purificados todos os dias, né? Aí o autor continua aqui dizendo que precisamos ter cautela. Paulo usou a palavra advertindo em Colossenses 1, verso 28. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte, né? Então, discernimento espiritual de um entendimento da palavra de Deus guiado pelo Espírito Santo é o que nós devemos buscar, porque senão nós vamos criar normas de santidade baseadas no nosso próprio comportamento. Por exemplo, eu sou muito santo porque todos os dias eu levanto de madrugada e oro por todos, oro pela igreja, passo uma hora de joelho, e aí eu começo a acreditar que as pessoas que não oram de madrugada, elas não são tão santas quanto eu. Ou qualquer outra coisa, né? Como já falei, às vezes porque eu nasci na igreja, ou porque eu sou vegetariano, ou porque, enfim, a gente vai criando normas de santidade, mas a norma de santidade que Deus espera de nós é uma norma diferente daquilo que nós imaginamos, né? É através das Escrituras. Então, falsos ensinos contêm elementos de verdade, mas acrescentam ou retiram algo essencial ao que a Bíblia diz. O que é um falso ensino? Como eu falei aqui, né, de levantar de madrugada. Isso é um mandamento? Não. Mas a pessoa que pratica isso, ela pode começar a acreditar que essa atitude, ela é uma atitude de santificação, que a torna melhor, que a torna mais elevada nesse sentido, né? Enquanto que às vezes o comportamento dela é um comportamento arrogante, às vezes o comportamento dela, às vezes ela não é uma pessoa amorosa, ela não tem outras virtudes do Evangelho. Ela não tem outras virtudes que são essenciais para o Evangelho, enquanto que ela pratica, né, algo que ela mesma estabeleceu como uma norma de santidade. Agora, é errado você levantar de madrugada para orar? Não, é algo que é esperado de um cristão. Ele ter uma vida de oração, ele buscar com fervor a presença de Deus e buscar em momentos que a mente não está ligada em outras coisas. Isso é esperado de um cristão. Mas isso é um reflexo de um relacionamento com Deus e não o contrário. E não aquilo que nos capacita para ter um relacionamento com Deus, né? Então, o autor ainda continua dizendo aqui, né, que nós devemos ser prudentes como serpentes e inocentes como pombas ao discernir a verdade doutrinária das Escrituras. Aí ele pergunta assim, o que significa ser perfeito em Cristo? Colossenses verso 1, 28. Como a compreensão
do que Jesus realizou por nós na cruz nos ajuda a compreender isso. Então, ser perfeito em Cristo não é que Cristo nos capacita a sermos santos, é que Cristo deposita em nós a sua salvação, a sua santificação. Ele nos santifica, ele nos salva. Então não é algo que nós desenvolvemos, é algo que Cristo desenvolve em nós. Por isso que ele fala aqui que nós vamos ser perfeitos em Cristo. É em Cristo que nós somos perfeitos. Aí ele pergunta o que é essa perfeição. Lá em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus fala assim: sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então essa é a norma, né? Ser perfeito como Deus. Ser tão perfeito como Deus. E aí nós podemos atingir essa norma? Será que nós podemos atingir essa norma de perfeição? Não. Mas aí o mesmo texto, quando ele é lido lá em Lucas, no capítulo 11, verso 36, diz o seguinte, diz que ele fala essas mesmas palavras, só que ao invés de falar perfeitos, ele usa misericordiosos. Misericordiosos, bondosos, amorosos. Então nós podemos praticar as obras de Deus se nós abrirmos o nosso coração. Jesus habita em nós. A partir desse momento nós vamos praticar também as obras que Ele nos oferece através da sua graça. Então é isso, Deus está nos chamando para representarmos o caráter de Deus aqui nessa terra, para representarmos o caráter de Jesus. Ser cristão é isso, ser uma pequena cópia de Cristo. Que Deus nos abençoe para que esse mistério que foi revelado, né, que foi estabelecido desde os tempos eternos, foi revelado em Jesus, possa hoje fazer sentido verdadeiramente na nossa vida. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu a todos aí que têm nos acompanhado. Que lições, né, pessoal? É muito importante entender que Cristo fez tudo e o que cabe a nós aceitarmos e sermos transformados por essa aceitação, né? Vamos aqui nas perguntas para consideração. Temos 3 perguntas aqui. A última é bem pessoal, mas a primeira é assim, ó. Leia novamente o verso para memorizar, né? 2 Coríntios 5:21. O que significa Cristo ter se tornado pecado por nós, né? Como isso revela que Ele foi o nosso substituto e que nele nos tornamos justiça de Deus? Ao lermos aqui o nosso verso, né, nós vemos assim, aquele que não conheceu o pecado. O Ricardo já trabalhou essa questão, eu queria só reforçar aqui na sexta-feira. Lembre-se que é um judeu aqui falando essa palavra, né? E para o judeu, quando fala conheceu, não é um conhecido, sabe? Até na nossa cultura, um conhecido é menos do que um amigo. Mas na cultura judaica, né, quando usa o verbo aqui conheceu, nós sabemos que denota uma intimidade extrema, né? Tanto é que esse verbo, esse termo é utilizado quando você conhece intimamente uma mulher, né? Conheceu a sua esposa. Então, quando fala assim que ele não conheceu, ele não teve intimidade, mas nós somos conhecedores do bem e do mal, ou seja, conhecedores íntimos mais do mal do que do bem, né? Mas nós conhecemos bem na nossa natureza. Então, assim, Cristo não conheceu, não teve intimidade, não flertou, não tocou, mas mesmo assim Deus o fez pecado. E o fez pecado aqui é o tornou pecado. Sabe quando você pega e fala, o que você fez com aquela vareta? Ah, fiz dela uma escora, sabe? Então esse fez pecado tornou o pecado, usou no lugar, né, do pecador. Então é bem interessante, né? Não tenho toda bagagem linguística, né? Mas o que eu posso entender, né, é que realmente Deus fez Cristo pecado, tornou o pecado no meu lugar, tornou o pecador no meu lugar. E isso é muito importante aqui na pergunta, né, que fala assim, como isso revela que ele foi o nosso substituto, né? Porque ele nos substituiu, né? O tornar, o fez, o colocar no lugar do pecador. E como é bom ter essa certeza de que, apesar das nossas fraquezas, das nossas quedas, Cristo venceu o pecado para nos dar a oportunidade de nos reerguermos e seguirmos aqui a nossa caminhada com Ele. Isso é importante, porque tem uma pergunta aqui sobre essa continuidade, né? E aí vem a segunda, ó. Uma vez salvo para sempre?
Por que consideramos essa doutrina tão equivocada, né? Que riscos ela apresenta e como ter a certeza da salvação sem adotar esse falso ensino, né? Como você tem essa certeza? Sim, eu estou salvo, eu estou já na minha vida eterna, né? Já no céu, não vivendo no céu, mas a minha vida que é eterna, que não tem fim, ela já começou, já nasci, já estou vivo. Então, assim, é importante a gente ter agora, uma vez salvo, sempre salvo, irmãos. Sabe, eu queria trazer aqui uma entrelinha, né? Nós vivemos aqui num universo que ele é tetradimensional, ele possui 4 dimensões, né? Ele tem as 3 dimensões, que são as dimensões espaciais, mas ele tem uma dimensão temporal. Então sempre você tem o x, y, z, mas num certo t, né? Num certo tempo, e esse tempo ele vai mudando. Então, assim, a cada tempo você está numa nova posição, você está num novo espaço, você tem uma nova maneira. Então, infelizmente, né, nesse universo onde o tempo aqui predomina e ele não tem como pará-lo, né, ele sempre vai avançando, nós temos que ter essa certeza de que você precisa escolher a cada tic-tac do tempo, escolher estar ao lado de Cristo. Não é porque você escolheu amar Cristo uma vez que você ama para sempre. Olha, vamos torná-lo humano, né? Fazer uma antropologia aqui, antropomorfar também. Você disse que amava sua esposa, que ama sua esposa, né? Lá no casamento, no altar, e pronto, resolveu já o problema? Se você não amá-la todo dia, se você não dedicar, não reforçar esse amor todo dia, vocês conseguem entender que essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, parece que nos relaxa um pouco para o dia a dia, mas não tem como relaxar diante de um grande conflito, sabe? Não é à toa que a gente leva, né, muito forte essa noção de você estar dentro de um grande conflito, e no conflito você não relaxa, né? Na eternidade sim, mas aqui não há momento para relaxar. Então, irmãos, eu sei que às vezes alguns falam assim, é falta de fé, fraqueza na fé. Eu tenho a certeza da minha salvação, eu sempre terei salvo. Assim, olha, eu tenho certeza no que depender de Cristo. Agora eu preciso a cada dia escolher esta salvação. Entenderam? Então, e a última pergunta, ela é bastante pessoal. Deixa eu só me retirar aqui um pouco na sombra. Aqui eu vou ter um espaço de sombra aqui para melhorar. Aê! A última pergunta, ela traz de uma forma bastante pessoal assim: você está alicerçado e firme na fé? E aí? Você que ouve, né, essa palavra, você está firme, alicerçado? Compreende bem no que acredita e também por que acredita? O que pode fazer para aprofundar esse entendimento e por que é essencial estar alicerçado e firme na fé? Sabe, irmãos, novamente, usando lá a 4ª dimensão, né, do tempo, há momentos que a gente se sente firme, há momentos que a gente passa aí por tribulações, há momentos que a gente titubeia um pouquinho, né? Mas, independente disso, né, a noção da presença constante de Deus em nossa vida faz com que tudo seja visto de forma diferente, sabe? Mesmo na alegria, mesmo na tristeza, na bonança, né, ou às vezes na escassez, você sempre tem a certeza de que Deus está do seu lado, né? A promessa dele não é que aqui é a eternidade, aqui é o perfeito. Aqui é simplesmente esse planeta. Claro que tem lugares bonitos, né, como a gente está vendo aqui, momentos gostosos, mas todo mundo sabe, eu não sei se você está vivendo um momento gostoso, né, exatamente agora, mas a gente sabe que vai passar. E se você estiver vivendo um momento triste, também tenha certeza que vai passar. Então essa 4ª dimensão do tempo que nos torna a vida assim tão inconstante, tão variante, né? Mas nos dá a certeza que há uma constante sim, que é a presença de Deus em nossa vida. Então tenha certeza que a nossa fé, a minha fé, a sua fé esteja assim alicerçada, firme, sim, na palavra de Deus. E é importante porque é difícil, né? Quanta gente crê em anedotas, em piadas, crê em histórias, em folclores, crê em tanta coisa, né? E a palavra de Deus vem trazendo as verdades aí registradas durante milênios. E muitas vezes ela é desprezada, né, para o homem, porque o homem se acha muito sábio. E a palavra de Deus
parece que está fora de moda, é algo tão ultrapassado. Infelizmente tem esse pensamento quem realmente não estuda, como a pergunta fala, de forma profunda, porque quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, você vê que ela é ainda mais profunda e você não consegue alcançar o fundo, ou melhor, né, falar a altitude, a elevação, né, dessa palavra. Mas o gostoso é esse caminho que a gente vai vivendo com Cristo e aprendendo a cada dia estar com Ele. E como a gente gosta de usar aqui no canal, né, tem lá as caixinhas das dúvidas, tem coisas que a gente não sabe, né, a gente põe na caixinha da dúvida e vai vivendo. Então que a nossa fé esteja alicerçada em Cristo a cada dia, beleza? Bom, encerramos aqui, pessoal, então a 9ª lição de férias. Que pena, né, nos despedir aqui desse lugar. E nos vemos então já no 10º vídeo, onde nós vamos ver sobre completos em Cristo. Mais uma lição que vai complementar para entendermos como somos completos em Cristo Jesus. Antes de nos despedirmos, então, queria mais uma vez convidar você, né, a fechar os olhos ou em reverência buscar o Senhor uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma lição tão profunda, ao mesmo tempo uma lição elevadíssima que nos ajuda, Pai, a direcionarmos os nossos pensamentos, entendermos as nossas fraquezas e depositarmos a nossa confiança exclusivamente em Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu cuidado. Temos desafios aqui neste mundo, ó Pai, mas depositamos todos eles em Tuas mãos. Dá-nos força, esteja, Pai, com a Tua mão direita sobre os ombros daquelas pessoas que neste momento estão passando aí por dificuldades, porque vivemos, ó Pai, num mundo tão incerto, num mundo dominado pelo mal, onde a Tua palavra é desprezada, Senhor. Mas ela não é desprezada no nosso coração. Queremos valorizá-la e estudá-la. Por isso estamos aqui, ó Pai, nessa obra, nesse estudo. Continue com cada um de nós. Dai-nos a bênção da Tua companhia sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, fiquem em paz então. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.